Muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime. Fala Prime, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast nesse mês de abril aqui, e hoje o tema, ele não é um tema tão fancy assim, né? Como que fala isso, Dani? Tão tranquilo de tocar, né? Como os últimos que a gente colocou, porém a gente julga como muito necessário dentro da jornada de qualquer pessoa. Todo mundo aqui já teve que superar uma grande situação, né? Cada um dentro da sua realidade, né? O que para uns é uma grande tragédia, para outros é uma grande oportunidade, enfim. Mas o que a gente está falando, o que a gente vai procurar falar aqui hoje é sobre o que para a gente é uma grande superação, né? O que para a gente é um grande momento de virada e como transformar, né, essas dores do nosso passado em grandes motores ou em grandes motivadores para que a gente possa fazer o bem por aí e ajudar pessoas que passaram por isso, né? Hoje a gente tem convidada, né? Não fiz piada de convidado hoje, mas temos uma convidada aqui, a Nayara. Tudo bem, Nayara? Tudo jóia, graças a Deus, e muito obrigada pelo convite, eu amei, viu? Muito obrigado também pela sua participação. Nayara tem uma história muito forte, Nayara Souza, a gente vai explicar um pouquinho, vai girar muito em cima, na verdade, da história da Nayara, em cima do que a Nayara trouxe para o mundo aí, um livro que ela escreveu, que lançou essa semana já, e a Daniela, não pode faltar a Daniela, né? Tudo bem, Dani? Olá, Primes! Como o Mal falou, hoje é um tema que às vezes a gente não quer tocar, mas extremamente necessário, porque todo mundo passa por dores, infelizmente, umas mais fortes, outras não, mas eu acho que a gente quis trazer a Nayara por hoje ela ser um exemplo de uma pessoa que passou por uma dor muito grande e fez dessa dor hoje, né, o motor do seu propósito, né? Eu já falei isso algumas vezes na minha rede social, né, com vocês em aula, o quanto os desafios e as dores que a gente passou no nosso passado estão conectados àquilo que a gente veio para fazer, né? O quanto as lições, a forma como a gente superou, ela está conectada aqui o que a gente tem para ajudar o outro. E acho que a Nayara está fazendo, né, num curto espaço de tempo, que é algo absurdamente encantador o que ela fez, conseguindo transformar uma dor numa forma de ajudar o outro, né? Obviamente que a dor ela continua, né? Ela vai se transformando, mas a gente quer ouvir um pouco de você, Nayara, né? Contar um pouquinho a sua história para quem está te ouvindo e a sua fórmula que você está montando para superar isso. Oi, gente. Então, assim, eu tenho, né, um tempinho só de vivência dessa dor tão doída. Então, fez um ano que, em um acidente doméstico, a minha filha caçula, de 1 ano e 16 dias, faleceu. E nesse acidente doméstico foi um afogamento, e ela estava sob os cuidados da babá. E com tudo isso, eu tive que aprender a olhar para a Nayara, assim. Eu acho que o principal ponto foi esse, porque eu conseguia ver além do que eu tinha, assim, além do que era o físico. Então, eu comecei a conseguir discernir, naquele momento, naquela dor ali, o que era meu de verdade, assim, de humano, digamos assim, e o que era meu de espírito, porque ao mesmo tempo que eu queria me confrontar ali, saber exatamente o que estava acontecendo e dar nome aos bois e tudo, eu senti uma paz, que como se eu já soubesse que aquilo tudo estava acontecendo e que ia ser daquela forma. E eu sentia, né, lógico que na hora não, até porque eu fiquei bem em choque, né, porque um acidente
você não está preparado. Acidente te pega de calças curtas totalmente mesmo. Era um dia muito bonito, ensolarado, uma segunda-feira que você está, né, começando a semana super bem. Então, foi tudo muito desafiador, assim, a princípio, né, aquele choque. Só que naquele choque, eu busquei Deus, assim, porque não tinha outra saída, eu não tinha a quem recorrer, porque eu buscava até os médicos, os enfermeiros, tudo para poder me falar o que está acontecendo na realidade, porque como eu não estava em casa, eu fiquei ausente por 40 minutos e o acidente aconteceu. Eu acredito que a minha filha tenha caído de cabeça dentro daquelas banheiras de ofurôzinho, parece um baldinho, então ela provavelmente caiu de cabeça, e a babá acho que não percebeu, quando ela percebeu, ela já entregou para o meu marido, e ele quem prestou os primeiros socorros até chegar SAMU, essas coisas. Então, quando eu cheguei, estava tudo acontecendo. Tinha 8 enfermeiros em volta da minha cama, ela já estava com um tubo na boca, era um bebezinho, né? Porque é um bebê. E eu só queria ouvir o choro dela. Tudo eu falava assim, eu só quero ouvir o choro dela, eu quero ouvir o choro dela, porque ela chorava muito. Ela era um bebê bem grudado em mim, assim. Ela era totalmente diferente da minha primeira filha. Então, aquilo realmente fez com que eu olhasse para a Nayara, porque aí eu conseguia ver a hora do meu desespero e a hora que eu me centrava. Eu conseguia perceber a minha respiração. É uma coisa que eu não sei nem como, mas eu conseguia perceber minha respiração naquela hora, assim. Logo na hora que eu cheguei realmente no hospital e que estava aquela muvuca toda, eu conseguia perceber a minha respiração. Eu conseguia pensar nas ações que eu ia ter. E eu queria só uma resposta, porque até então eu não tinha, antes eu não tinha me dado por mim que aquilo podia acontecer realmente, que ela podia ir embora. Quando eu comecei a perceber isso, que realmente ela podia não voltar mais, eu começava a questionar como eu ia fazer, né? Tá, mas e se isso acontecer, o que eu vou fazer? Então, a minha mente, ela trabalhou o tempo inteiro, porque ela trabalhava, assim, em um conflito interno mesmo, porque eu ficava me questionando, e era como se eu visse duas Nayaras, assim, a Nayara humano e a Nayara espírito. Então, era um questionando ao outro. Aqui a gente fala, né, que aqueles diabinhos, né, um e o outro, parece que é isso mesmo que a gente vive, assim. Eu lembro exatamente que era um diálogo que eu vivia e eu ficava naquele diálogo sozinha, porque era eu comigo mesma, porque eu e meu marido se olhava, mas a gente não tinha condição de falar. A gente só se olhava e um entendia o que o outro estava sentindo, mas a gente não tinha condição de falar, a gente não tinha condição, a gente não sabia nem o que a gente falava. As pessoas não sabem também como falar e como agir nessa hora. É um momento muito solitário, porque é só você, com você mesmo, com seus pensamentos, e ali eu conseguia ver duas Nayaras, assim, muito nitidamente. E aí, com tudo isso, eu tive momentos de caos, né? Extremo caos. Só que eu sentia e ouvia uma voz, assim, muito forte, falando para mim mesma, eu não vou ficar na cama. Então, uma coisa que todo dia eu olhava para a cama, eu falava assim, eu não vou ficar nela, eu não vou ficar nela, porque eu tinha vontade de ficar o dia inteiro na cama mesmo, com o quarto escuro, fechada, sem vontade de comer, sem vontade de nada, porque para mim a vida tinha acabado, aquilo para mim realmente não fazia mais sentido. Eu não sabia nem mais cuidar da minha filha mais velha, porque eu olhava para ela, a sensação que eu tinha é que eu ia perder ela também, e a sensação que eu tinha é que para que eu ia me dedicar se ela ia embora também, entendeu? Assim, era uma confusão mental. E, ao mesmo tempo, tinha aqueles momentos de questionamento. E onde vinha uma paz, realmente, que eu falava, não é possível. Parecia que todos os meus conflitos, alguém respondia. E era eu mesma, porque eu comecei a entender que era eu mergulhando em mim. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso de resposta, eu preciso entender o que eu estou sentindo, eu preciso entender o que está passando dentro da minha mente. Eu preciso me entender, eu preciso saber quem eu sou, eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais. Então, eu comecei a buscar tudo que era coisa de autoconhecimento. Eu comecei a ler sobre autoconhecimento, eu comecei a ler sobre o Ho'oponopono, eu comecei a ler sobre gatilhos mentais, eu comecei a ler sobre o PNL, e eu começava a ler e eu só vivia disso. Eu vivia disso, vivia disso, vivia disso,
E eu só vivia no YouTube, buscando tudo que era coisa, mas eu não fiquei um dia na cama. Eu falava assim, na cama eu não fico. Então eu levantava às vezes, escovava o dente. Eu lembro que eu levantava, escovava o dente, eu falava, o pijama eu vou tirar. E eu ficava igual uma múmia, sentada no sofá, como se eu não fosse fazer mais nada, assim. Mas eu falava, na cama eu não fico. Eu falava, na cama eu não fico. Nayara, uma pergunta aqui. Apesar da gente estar interpretando como uma virada de chave muito rápida que você deu, como que, assim, eu acho que quando a gente está dentro do problema, ele parece que ele é eterno, né? A gente não vê muito lá uma luz no fim do túnel e tal. Hoje você ainda, claro, né, lutando ainda para de diversas formas seguir em frente. Como que foi para você, assim, dentro desse furacão que foi? Continuo tendo, né, a minha filha mais velha, continuo tendo meu marido, continuo tendo trabalho, não sei, você não comentou se pediu Eu demissão ou não. continuo. Continuo Não, eu no trabalho. continuo. Como foi para você? Então, eu acho que aí agora até falando um pouquinho que depois disso eu comecei a buscar, né, tudo, e as coisas surgiam, né? Então eu creio muito em Deus, eu creio muito no universo, na energia, e as coisas vinham realmente. Eu acho que eu implorava tanto por direção que elas vinham. E aí eu fiz, foi quando eu conheci a Raquel, e eu fiz meu mapa numerológico. E aí, quando eu fiz meu mapa numerológico, ele deu muita clareza em muitas coisas da minha vida, assim. E aí foi engraçado isso, você falar, porque eu entendi o porquê que eu fui até o RH. Porque quando aconteceu tudo, eu tinha 2 meses de empresa. Estava fazendo uma função que eu já não exercia. Depois de uma licença maternidade, porque eu voltei a trabalhar, fiquei 20 dias trabalhando, fui mandada embora. Então, assim, eu estava 8 meses, praticamente 1 ano fora do mercado. E a empresa me contratou e tudo. Então, quando eu me vi com aquela situação toda, eu falei 15 dias, eu dei um tempo de 15 dias para minha mente. Quando eu falei, eu vou voltar a trabalhar, e eu pegava o computador e eu não conseguia trabalhar, aquilo me frustrou absurdamente, porque eu achava que eu ia conseguir. E aí eu falei, não, eu preciso conversar com vocês, porque eu preciso entender qual é a perspectiva e o que vocês esperam de mim. E aí meu chefe, ninguém entendia por que eu estava querendo saber tanto, por que eu queria tanto. E aí hoje eu entendo, né? Eu tenho uma alma 8, então eu queria, né? Verdade, 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 justiça tem que ser certo, preto no branco, aquela coisa bem assim. Então eu fui atrás deles, e aí no dia que a minha chefe falou assim, olha, o intuito da gente é que você se alimente, que você levante da cama e que você esteja se preparando para depois você voltar, aquilo para mim foi como se fosse um bálsamo mesmo, assim, então eu posso cuidar de mim, porque eu não preciso me preocupar com isso. E aí foi a hora que eu fui vendo que eu não tinha condição de cuidar do meu marido, eu não tinha condição de cuidar da minha filha, só que ela dependia de mim e os dois estavam sofrendo. Então eu comecei a ver que eu precisava cuidar de mim para eu ter mente para cuidar deles. E aí, quando eu aprendia, tudo que eu aprendia, que eu ficava nesse YouTube, ficava buscando, tudo que eu aprendia, eu trocava com ele. Ele falava assim, mas você não acha que você está exagerando? Eu falava, não, olha, faz sentido. E daí eu ia falando para ele, ia contando para ele as coisas, e aí eu ia praticando com a minha filha. E aquilo foi mudando o estado de energia da minha casa. Porque parecia que assim, eu saía da porta para fora, todo mundo estava com aquela energia pesada e olhando para a gente com aquela energia pesada, todo mundo via a gente com aquele olhar de luto, com aquele olhar de sofrimento, mas dentro de casa eu estava buscando ser diferente. Então eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de ver gente, por quê? Porque estava bom dentro de casa, sabe assim? Então eu acho que, não sei se eu te respondi mal, mas foi Não mais ou menos isso, respondeu. assim, eu precisei olhar realmente para mim. E conforme eu ia aprendendo, eu ia praticando em casa, porque não tinha outra saída. Foi literalmente começou a curar por dentro, né? Primeiro dentro de você, depois a sua casa, aí você foi expandindo a sua cura, né? É lindo ver o respeito que você teve por você mesma, né? E pera, agora eu vou. Não foi um egoísmo, que acho que é o que muita gente naturalmente faz, né? O se voltar, pera, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar. Você teve uma lucidez de pensar,
eu não vou cuidar de ninguém se eu não estiver bem, né? Que a gente fala muito isso, né? Se internamente, na minha casa dentro, que eu não estiver bem, eu não vou ajudar minha filha, eu não vou ajudar meu marido, né? Eu não vou conseguir trabalhar. Eu acho que você foi muito lúcida. E essa coisa de você falar que você tinha duas vozes, né, dentro de você, e é como se você meio que sentisse que você foi preparada para isso, né? Meio que você sabia um pouco como lidar com essa situação. Isso é muito. Eu escuto muito isso de pessoas que passaram por tragédias, né? Que já passaram por mim, né? Que é como se chegou aquele momento chegou, vou abrir a minha caixinha e é isso aqui que eu preciso usar agora. Sabe quando parece que a pessoa já tinha uma caixa separada para isso? Você sentiu isso, Nayara? Que a hora que aconteceu, eu falei assim, agora é meu momento, eu preciso pegar essa roupa. Você sentiu que você, de alguma forma, estava preparada para isso? Eu senti muito isso, Dani, porque a sensação primeiro momento, é que eu não me conhecia. Por quê? Para alguém passar por algo assim, ela precisava ser uma pessoa ruim, porque era uma punição. E aí eu começava a me confrontar, perguntando, o que você fez de tão mal? Aí eu ficava, eu mesma, brigando comigo, querendo achar uma coisa assim, que eu tivesse feito de muito ruim para estar vivendo aquilo. Porque era uma penação aquilo, então eu tinha que ser uma pessoa ruim. E aí, quando eu buscava, não que eu sou perfeita, mas assim, eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu falava, não, eu não sou mesmo, eu não sou uma pessoa ruim. Então, por que eu tô vivendo isso? Então, eu falava, Deus, eu não sou ruim. Eu tô tentando buscar, mas eu não acho que eu sou ruim. Então, alguma coisa já existia aqui, algum motivo tinha. E aí parecia que realmente eu escutava, tá tudo bem, é assim mesmo. E aí eu falava, então deixa eu sentir como tá minha filha. E aí eu sentia ela bem. Eu sentia a minha filha bem, porque mãe sente, a gente sente quando o filho não tá legal, né? E eu sentia realmente a minha filha bem. Em momento algum, eu sentia a minha filha triste. A minha filha, o tempo inteiro, ela estava sorrindo. Ela estava serena. Tanto, né, na morte e tudo, mas eu sentia a presença dela e eu sentia ela bem. E eu falava, não, se ela tá bem, eu sinto que minha filha tá bem, então realmente tá bem. Então eu preciso cuidar de mim para eu poder cuidar de todos, mas eu preciso. E aí eu parecia que quanto mais eu buscava, é isso que você falou, sabe, Dani? Porque dá a impressão que é isso, que eu abri uma caixa que eu não sabia que existia, só que nessa caixa vinha cada hora uma solução, uma direção, um caminho. E aí, nesses caminhos, nessas direções, surgiu, né, a numerologia, surgiu fazer um curso de inteligência emocional, surgiu deixar a porta aberta para a espiritualidade, coisas que eu não tinha, porque eu não tinha a mentalidade para vida pós-morte, essas coisas assim, eu não tinha a mentalidade para isso, mas aí eu comecei a querer conhecer mães que tinham passado pelo que eu passei, isso até é uma coisa que eu acho que faz todo sentido para as pessoas, que tivessem passado, alguém que passou pelo que você passou, para você ter uma ideia, porque às vezes você busca em pessoas que não passaram, elas não conseguem te compreender. E aí, quando você busca através de pessoas que estão passando pela mesma situação, você começa a se identificar em algumas coisas. Só que eu me deparei com um universo muito pesado, porque eu, pelo menos, na maioria dos grupos de mães, assim, que perderam filhos, a maioria de grupos que são estruturados, com psicólogo e tudo, são perdas gestacionais ou perdas neonatais. E na parte de perdas, né, que são crianças, adultos, é muito pesado. É assim, hoje faz um mês que a minha filha faleceu, hoje faz 5 anos que meu filho... Todo dia, tipo assim, todo dia todo mundo vive aquela dor de novo, todo mundo fala de novo daquilo. E aí eu comecei a enlouquecer com aquilo, eu falava, não, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. Então, eu comecei daquilo, tirar o que eu não queria. E aí eu comecei a sair de vários grupos, eu falava, não, não vou ficar em grupo nenhum. E aí eu falava com uma mãe ou outra que tinha mentalidade um pouquinho parecida com a minha, e aí elas começavam a falar, olha, eu consegui receber comunicação do meu filho através de uma carta no YouTube, porque estava tudo fechado. Aí eu falava, ai, papai do céu, então eu vou deixar a porta aberta. E aí eu comecei a buscar esse tipo de coisa também. E aí, todo lugar que eu ia, é exatamente isso, Dani. Todo lugar que eu ia, a caixa estava aberta, assim. Então, Deus ia lá e me mostrava aqui, assim. Então, eu recebi carta da minha filha através de um canal no YouTube de Teresina.
Então, assim, a primeira vez que eu recebi carta dela. Aí depois eu recebi de um lugar em Manaus também, que ninguém me conhecia. Então, todo lugar que eu ia, e eu falava assim, papai do céu, eu tô indo, não porque eu tô buscando nada, mas porque eu vou deixar a porta aberta. Se for para vir, eu aceito. E eu sempre fui, assim, eu não sei de onde veio esse conhecimento, de onde veio essa sabedoria, porque hoje eu entendo o que é. Antes eu até ficava, porque a mente da gente quer boicotar, né? E a minha mente ficava assim, você tá se achando, você tá, né, pensando que você, que é mulher, né, vai conseguir tudo. E eu falava assim, não, mas eu não tô querendo, eu só tô deixando a porta aberta, se precisar acontecer, vai acontecer. E aí as coisas foram realmente fluindo, sem que eu fizesse muita busca por isso. E aí eu Nayara, falo uma que, curiosidade desculpa. só. As Uhum. cartas em si, qual que era o cunho dessas cartas? Porque com certeza você citou cartas que recebeu de psicografia, todo mundo fica curioso para saber. Conta pra Uhum. gente um pouquinho de como que foi como que era essa comunicação, o que que veio nessas cartas para você. São cartas. O primeiro lugar que eu recebi carta, como eu falei, era um vídeo no YouTube. E aí, você vai, entra uma vez, você entra outra vez, e aí você acaba, né, fica naquela coisa, eu não vou ficar buscando mais, vou deixar e deixa ser o que Deus quiser. E aí eu colocava meu nome, a gente só coloca o nome da pessoa que faleceu, a data de nascimento e mais nada. E aí, uma das mães que me conhecia, eu estava nesse dia, e ela falou, Nayara, a Luísa tá mandando carta para você. E a carta vem com o nome completo, tá? Luísa de Souza Oliveira para Nayara de Souza Oliveira. E aí, eu entrei no canal no YouTube na hora que ela me mandou a mensagem. Na hora que eu entrei, é ao vivo, é surreal, porque a pessoa está escrevendo e você está sentindo. E naquela hora que ela falava muito assim, que me amava, que nada daquilo tinha acontecido por acaso, que eu já sabia, né? Ela falava, eu escolhi vocês me aceitaram por um curto espaço de tempo, vocês não tiveram culpa. E aí foi vindo realmente um monte de informações assim. E teve uma hora que ela falava assim, mãe, eu te amo. E eu quis fazer tudo, né? Então, eu quis doar todas as coisas, não sei porquê, mas eu falei assim, eu não vou ficar, como o quarto das duas era juntos, toda vez que eu entrava ali e tinha as coisas da Luísa, me dava um impacto muito grande. Então, eu falei, não, eu vou doar tudo, porque eu sei o que é uma mãe sofrer por não ter o filho presente, ter o que dar, mas não ter o filho presente. Mas eu imagino que uma mãe deve sofrer muito por não ter o que dar para o filho e ter o filho. E eu falava, não, então Deus, eu quero uma pessoa, uma mãe que esteja passando por um sofrimento diferente do meu, mas eu vou dar tudo. E aí eu doei tudo da Luísa para essa pessoa na semana que aconteceu essa questão da carta. E na carta ela menciona, mãe, daqui eu fico feliz por você fazer outras mães felizes com o que era destinado a mim. Inclusive coisas que eu nem cheguei a usar. E Tudo para aí, comprovar que era ela, né? era ela. E aí foi desesperador, porque eu chorando. Aí minha filha mais velha se assustou, e eu abracei ela e eu falava assim: fala com o papai, fala com a irmã. Fechei meus olhos e ficava, fala com o papai, fala com a irmã. Quando eu abri meu olho, esse trecho eu nunca mais esqueço, porque eu abri meu olho, eu estava pedindo para ela falar com o pai e com a irmã. Eu abri meu olho e ela falou assim: mamãe, perdão não falar nos outros, mas esse momento é só nosso, e por ser nosso, eu termino dizendo que eu deixei dentro do seu coração o meu coração, e agora eles batem juntos. Então, não tinha explicação, eu vivi, né? Então, assim, eu talvez se me contassem eu não ia acreditar, mas como eu vivi, eu acredito, né? Então, é isso, assim, para mim foram essas questões da carta, foi sempre uma questão do dia que eu não estava bem, tá, Mal? Assim, ela sabia o dia que ela precisava falar comigo. Realmente, assim, quando as pessoas falam, o telefone toca de lá para cá, eu acredito nisso hoje mais do que nunca. E é exatamente assim. Teve uma das cartas que foi um dia que você não sabe muito bem como receber, né? E assim, como você já sabe que você vai ter que viver assim, você não sabe muito bem receber carinho até, porque às vezes as pessoas falam, ai, como que você tá, tudo. E aí tinha acontecido um episódio no trabalho que me deu uma crise de choro absurda, e hoje eu me respeito, então eu tô com vontade de chorar, eu choro.
E aí eu chorei muito, muito, muito. A pessoa veio me abraçar, me oferecer copo de água, tal, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem, deixa eu aqui quietinha, que é o meu momento mesmo. Eu falei, a minha vida agora é assim, tá tudo bem, né? Faz parte do pacote, tá tudo certo. E aí, quando eu cheguei em casa e eu recebi uma carta no dia seguinte, ela falou assim, mãe, quando as pessoas estão te dando abraço, te dando carinho, sou eu quem peço, né? Assim, aprenda a receber eles. Então, assim, eu sei o que eu vivi naquele dia e eu recebi a carta falando daquilo. Então, assim, na hora que eu lia, eu já lembrava do que estava acontecendo, daquela situação. Então, hoje, para mim, as cartas são bálsamos, assim. Acho que Eu foi já recebi 5 quatro cartas da cartas. minha filha. 5. 5 cartas dela já. Eu acho que a importância nesse momento, né, de pessoas que passaram por essas perdas, a importância da espiritualidade, né, de você ter uma espiritualidade, estar aberta, né, na verdade, não sei se você tinha isso antes, essa espiritualidade toda, né, ou se veio, né, foi um dos papéis, né, um dos propósitos foi esse, mas o quanto é confortante, né, porque acho que a primeira coisa que uma mãe se preocupa é primeiro se o filho tá bem, né? E a gente não sabe para onde vai, né? Infelizmente, ninguém nunca volta para contar. E a gente não sabe para onde vai, e acho que o desespero maior de mãe continua, né? Será que tá bem? Quer dizer, tudo que você queria era saber se tá bem, né? E a única forma de você ter esse conforto no coração era você ter acessado a espiritualidade. Eu acho que a diferença entre as pessoas da cura rápida, né? Que acho que dá para entender por que você tá nesse processo de cura tão rápido e por que muitas pessoas ainda se mantêm na revolta, né? Eu conheço pessoas que estão num luto de 5 anos ainda muito revoltadas, né? Muito, né? Pararam de acreditar em Deus, acham que a vida, né, tudo é um castigo, tudo é duro, a vida é assim mesmo, né? Aquele modelo pesado que acho que você deve ter encontrado. Mas acho que a sua busca tão rápida pela espiritualidade, né? E aí eu acho que vem o chamado de uma mãe, eu preciso saber se está bem, né? Eu preciso saber. E você se abriu para a espiritualidade e teve o retorno de volta. Qual que é o seu caminho de destino? O meu caminho de destino é 1. 11? 1. 1? 1. E foi bem, bem pontual isso, tá, Dani? Porque eu sempre fui uma pessoa que rejeitei a liderança. Eu rejeitei ser referência. Eu rejeitei muito isso. Muito. E aí, quando você fala até sobre isso, essa questão das pessoas estarem no pesado, no primeiro mês, eu vivi de novo no dia 12, toda aquela dor, porque todo mês você lembra, né, como, né, se você estivesse vivendo aquilo de novo. Então, você já prepara, sua mente, ela te prepara para te jogar naquele lugar de novo, de dor extrema. E aí, no segundo mês, eu lembro que eu falei assim, eu não vou ver mais isso. Então, todo dia 12, eu vou fazer uma coisa que me ocupe o dia inteiro e que minha mente vai ficar extremamente ocupada e que eu não vou viver todo dia 12 a morte da minha filha. Eu já vivi aquilo, eu já vivi aquele dia, eu não vou ver de novo. Então, eu comecei a aprender realmente o que eu não queria. E isso era uma coisa assim que eu acho que todas as pessoas podiam mudar. Porque mudou todo o sentido quando eu decidi não viver todo dia 12 como o dia da morte da minha filha. Mudou, e acho que é uma assim, escolha, absurdo. né? Isso que você falou, né? Porque naturalmente, né? A gente que já perdeu entes queridos, né? Vai chegar o aniversário, né? Que eu acho que também deve ser, né? Ou o seu aniversário, o aniversário dela é o Natal, é a Páscoa, né? Perdi meu pai recentemente, e eu sei que essas datas sempre. Ai, meu Deus, tá chegando o aniversário dele, né? Tá chegando o Natal, a gente sabe que tá chegando o Dia das Mães, tá chegando o Dia dos Pais. A sua mente meio que te prepara para entrar mesmo, né? Se você não tiver uma espiritualidade, né? Ou tiver esse controle mental que você teve de escolher, não. Hoje eu vou celebrar a vida dele, eu vou celebrar a minha vida, ou vou fazer outra coisa, né? Já que minha mente não vai conseguir parar. É admirável como rapidamente você percebeu isso, né? Porque quando está muito recente, a gente realmente vai caindo nessas datas, né? Na nossa mente muito mal criada, vamos dizer assim, né? De tentar voltar a gente para a dor o tempo inteiro, né? Porque a dor, queira ou não, é um terreno conhecido, né? Que você já passou. E a superação da dor, o reinventar a sua vida é um terreno completamente desconhecido. E que é difícil você ir para o desconhecido, né? Você tem que criar outros neurônios, outras formas de pensar, outras formas de viver, e é muito difícil fazer isso. Mas a partir do momento que você construiu esse outro caminho, que eu acho que foi o que você fez, né? Você foi estudar, você foi domar sua mente, fazer ela parar de pensar aquela rodinha, né? Do sofrimento,
é difícil mesmo, mas queira ou não, tem um elásticozinho que puxa a gente toda hora para essa dor, né? Principalmente acho que um dia que você não acorda legal, né? Ou o hormônio dá uma desregulada, você vai lá e começa a sofrer tudo de novo. Não, é só do elástico. tempo, né? O tempo mudou, né? Isso eu acho que é natural, mesmo antes de acontecer. Eu acho que o tempo tá meio neblina, assim, meio chuvoso, a gente já fica meio na bad, né? Todo mundo parece que já fica meio down, assim, né? Já fica com aquele clima, assim, o dia amanhece ensolarado, parece que ele já te dá um ânimo diferente, né? E isso acontecia, assim, e acontece muito, né? Tem, né, pelo fato de ser um acidente doméstico, eu já fui pega de surpresa, assim, de, tipo, ter que depor, né? Então, assim, eu tava super bem um dia trabalhando, aí me liga, ó, você vai ter que depor. Aí eu quase caio para trás, assim, depor é um negócio bem chato, porque, assim, eles pediram para levar de carteira de gestação a carteira de vacinação dela para saber se eu desejei a gravidez, assim. Então, é bem, realmente, invasivo, assim. Então, eu falo que eu me respeito mais do que eu me respeitava. E com tudo isso, foi a parte que eu comecei a me... agora que a parte do meu caminho de destino ele começou a funcionar, que eu não percebi quando foi exatamente que a chave virou. Mas eu comecei a ser referência para mães. Como algumas pessoas me conheciam e viam o que eu estava fazendo e viam que eu estava melhorando, aí falava, na fulana de tal aconteceu tal coisa, você não conversa com ela? Na fulana de tal. E aí começava a tocar meu telefone, eu falava, não, se eu puder ajudar. E aí era mãe da Bahia, mãe do Espírito Santo, mãe, sei lá, da onde, ou pessoas que, tipo, perdeu o pai, e aí querendo conversar comigo para entender o que eu estava fazendo. E aí, quando eu falava com elas, eu falava de uma maneira muito natural, porque para mim era muito natural, porque eu estava vivendo isso, né, todos os dias, né? Então, era uma coisa que para mim era natural, porque eu já sabia que a minha mente ia querer me boicotar, eu já sabia que se eu passasse na rua, visse uma mulher com uma bebê amamentando, aquilo me acabava comigo, porque eu falava, meu Deus, eu tinha minha filha, eu podia dar, e aquela moça está na rua com aquela criança, como assim? Deus, como assim, né? Então, assim, eu já sabia que a minha mente ia fazer isso comigo várias vezes. Então, eu começava a falar de uma forma realmente de que ela conseguia ver a verdade ali, porque ela sabia que eu estava vivendo também. E aí, quando eu fui fazer um curso, foi a hora que um cara pegou e falou: você sabe que que você tem que escrever um livro, né? E eu falei: jamais escrever um livro. E aí aquilo me desgastava muito de ligar, das pessoas, né, ligando e eu tentando ajudar e tudo. E aí eu falei: não, então acho que pode ser que isso saia mesmo. E aí eu acho que na hora que começou a fazer um pouco mais de sentido para mim, que eu ia ser uma forma de viver o meu caminho de destino, sendo referência para as pessoas, Levando a tua pela verdade, né? maneira que Pelo que eu... você falou, né? De identificação pela verdade e ainda com mérito de 9, né? Só com... E aí foi aí que surgiu a ideia do livro, é isso? E que você Aí foi começou daí. Foi daí. Eu fui fazer um curso que era num dia 12, um dia que eu tava mega péssima, assim, tava muito mal, eu não queria ter saído da cama naquele dia, e eu falei, eu vou, porque eu não vou viver isso de novo. E aí eu fui, todo mundo querendo se comunicar, né, que se chega num curso, tá todo mundo querendo, né, fazer amizade, tudo. Eu me abaixei e eu comecei a chorar, até a hora que abriu o negócio, a porta do negócio para eu sentar, eu só chorei. E aí, na hora que o rapaz, que é o do curso, ele entrou no palco, assim, para começar a falar e tal, ele falou que a filha dele estava na UTI, porque a filha dele tinha 1 mês e tinha caído da cama e estava na UTI porque tinha dado traumatismo craniano. Aí parecia assim que era Deus falando, viu, você tem que falar? Aí eu falava, meu Deus. Aí eu pensava, não vou falar, não quero falar sobre isso, tudo. E eu, mais chorando do que estando ali, eu peguei e levantei minha mão e falei, eu vou falar. E aí eu peguei o microfone e falei. Falei, olha, hoje está aqui, eu tinha, acho que 4 ou 5 meses que ela tinha falecido, naquele dia, né? Então, eu peguei e falei, olha, tá acontecendo isso, eu falei, e eu não queria falar nada, só que você foi falar de uma situação que eu vivo, porque ele começou a falar sobre a maneira com que a mulher dele estava, né, que a mulher dele estava em prantos, estava muito mal e tudo, e eu falava, eu sei o que ela está passando, eu sei o que é isso, porque eu também vivi esse pavor,
porque até que é um pavor, né? A sensação de que seu filho pode ir embora é um pavor. E aí, aquilo tudo, eu fui falando, tal, não sei o que, eu falei para ele, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas como eu decidi me ocupar todos os dias 12, porque eu não vou viver de novo a dor todo dia 12, eu tô aqui. Aí ele falou assim, você veio aqui porque você precisa escrever um livro, e eu te dou um prazo de 90 dias, eu te desafio a escrever um livro em 90 dias. Eu falei, jamais, não tem condição de escrever um livro em 90 dias vivendo o que eu tô vivendo. E aí ele falou assim, eu te desafio a escrever. E aí quando eu voltei para casa, eu já falei para o meu marido, eu falei, olha, eu fui buscar alguma coisa lá e era isso que o Papai do Céu queria falar comigo lá. Porque eu sempre fui muito clara com ele, às vezes eu acho que eu lembro que eu pegava o rosto do meu marido e falava assim, você não vai me internar, né? Tudo que eu tô falando para você não é loucura. Não me interna, tá tudo normal, mas assim, tá acontecendo muita coisa sobrenatural mesmo. E aí ele pegou e falou assim, não, se você decidir fazer isso, tá tudo bem. E aí eu não consegui escrever nada. Eu tentava e não conseguia escrever nada. Eu acho que eu fiquei numa folha e meia por, sei lá, por 2 meses e, né, ele tinha falado 90 dias, eu comecei eu tinha uma folha e meia escrita até 2 meses e meio. Aí, antes disso eu não conseguia dormir, para pegar no sono demorava muito tempo, absurdo assim de tempo. Aí foi quando eu conheci o Cura Vibracional, também, pela Serenidade, que a Raquel fez uma cápsula para mim. E quando a Raquel fez essa cápsula para mim, eu voltei a dormir. Ela fez a cápsula, eu ouvi a cápsula, eu recebi tudo. No dia seguinte, eu ouvi de novo, no dia seguinte eu ouvi de novo, e aqueles dias todos eu dormi. Então, assim, eu lembro que eu falava assim, Papai do Céu, você faz um teste para ver se eu realmente acredito, né? Se eu acredito, eu vou e faço. E aí era isso. Aí eu fiz o curso do Cura também, do nível 1 lá, o primeiro. E aí foi tudo, assim, todas as coisas foram presenteadas por Deus, assim, no meu caminho. Porém, faltando poucos dias para eu poder, né, dar o prazo dos 90 dias, eu lembro que um dia eu levantei, acordei e falei pro meu marido, eu falei, olha, hoje eu vou escrever esse livro. Ele falou assim, como assim, do nada você vai escrever o livro? Eu falei, hoje eu vou escrever o livro. Passei no mercado, comprei 3 energéticos, eu falei, não importa o tempo, mas eu vou ficar aqui, vou escrever. Fiz uma cápsula de cura para mim e falei, acendi incenso, coloquei um mantra de Arcanjo Miguel e falei, é agora, eu vou ficar aqui e eu vou escrever. E eu escrevi o livro em uma noite inteira. E depois eu escrevi 9 capítulos nessa noite inteira, e os outros 2 capítulos eu fiz em mais 2 dias. Mas era entre choros e prantos, assim, então eu sei que eu não estava sozinha ali, não tem como escrever um livro em um dia, praticamente. Então, aconteceu isso, então, assim, hoje eu sei que esse livro não era meu, né, assim, especificamente, ele é é Deus. Então, assim, é um presente que realmente Deus está me colocando à frente, mas não é ele, o tempo todo é ele, assim, para mim é. Entendeu? Mas para você poder traduzir a voz de Deus através de um livro, você precisava ter o vocabulário certo, né? Não adianta você, não adianta você falar assim, eu fui só um instrumento que escreveu esse livro. Não foi, né? Eu acho que como qualquer outra pessoa que diz que é só um instrumento, não. Se você não tem o vocabulário certo, né? A mentalidade certa, a inspiração de Deus não vai passar sobre você, né? Você tem que estar muito bem preparada para isso, né? Eu acho que você... É um presente que você deu para a humanidade, né? O livro, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas com isso. Mas você tem um mérito muito grande nisso, né? Espero que você considere esse seu mérito. Que, aliás, é um mérito de 9, né? Se você é alma de 8, CD de 1. É um mérito de saber ajudar as pessoas através da sua verdade, né? E só que você só conseguiu fazer isso na hora que você descobriu a sua verdade. Quem realmente você é, né? Quem realmente é esse Deus, né? Você desafiou a ele, né? Mas, ao mesmo tempo... você escolheu sair da dor, né? Isso que eu acho que é o que mais eu tô vendo da sua conversa, depois de já ter me emocionado 80 vezes aqui, né? E não é fácil uma mãe escutar as coisas que você tá falando, né? A gente não tem como a gente se coloca no lugar, mas aquela frase que a gente fala, a dor é inevitável, né? Obviamente, né? A sua dor é completamente inevitável, mas o tempo que você sofre é uma escolha. Né? Eu acho que desde o primeiro dia você falou, eu não vou ficar na cama, né? Você escolheu
não viver a dor muito tempo, né? Não sofrer, né? E é uma frase até que minhas filhas repetem direto, porque eu falo muito isso para elas. A dor é inevitável, tem horas que a gente sofre mesmo, as coisas ruins acontecem, você se machuca, né? Eu perco alguém, a outra pessoa perde, mas o tempo que as pessoas sofrem, que é isso que eu acho que eu mais vejo, né? Que escolha é essa de viver no sofrimento, né? Alguma coisa a pessoa tem no inconsciente dela que escolhe ficar naquele sofrimento muito tempo, seja por carência, seja por pegar a atenção do outro, né? Você tinha essa escolha também, né? As pessoas vão sempre me olhar aqui como vítima, né? Ai, cuida bem dela porque ela perdeu a filha. Você não queria esse papel, né? Graças a Deus, com um CD de 1 com alma de 8, jamais ia suportar um papel desse de vítima, coitadinha, né? Isso é outro estilo de pessoa. Você escolheu sair rápido do seu sofrimento. É admirável, realmente, parabéns. É uma lição. Eu acho que foi a decisão mais pesada, que eu costumo dizer assim, a decisão mais pesada que eu tivesse uma vida mais leve, assim. Realmente tinha que ser uma decisão bem pesada essa para ter uma vida claramente leve. foi uma decisão sua, né? Que eu acho que é de todo mundo, né? A gente escolhe, né? Onde a gente quer ir. Essa decisão você vira muito assim, né? Você vira as costas para muitas opiniões, tá, Dani? Porque muita gente, até da minha casa mesmo, não entendia que tanto eu fazia curso, né? Porque para quê? Ela virou a louca, né? Porque assim, eu queria ler a Numeróloga, no meio de Bíblia, tudo, ainda virou numeróloga. me tornei numeróloga, eu fiz um curso de cura vibracional, né, junto, eu me tornei terapeuta multidimensional, que foi uma das terapias também que me ajudou muito, assim. Então, assim, tudo que eu buscava, eu tinha resposta, e tudo que funcionava comigo, eu falava, não, eu vou viver, eu preciso levar isso, eu preciso fazer com que as pessoas, né, sintam isso. E eu falo muito da questão, por que eu decidi fazer o curso de numerologia, foi porque quando aconteceu que eu fiz o meu mapa, que me deu clareza de quem eu era, o que eu estava ali para fazer, e que, por exemplo, né, esse CD de 1, assim, eu entendi muito claramente. Falei assim, é isso, viu? Você foge dessa função, mas você precisa ir. E aí eu entendia por que eu era tão, assim, correta e justa, assim, por que eu tinha tanta essa questão, sabe, assim, e por que eu sentia tanto essas questões das vozes, né, porque eu também tenho uma alma, tenho o sonho de 22, né, então tem, Uma né, mapa essas forte, né? questões Uma aí. alma de 8, um CD de 1, um sonho de 22. Uma fortaleza em pessoa, né? E aí eu falava assim, não, então eu preciso realmente levar isso adiante, e aí eu aprendi. Aí quando eu fiz o mapa da minha filha, eu entendia um monte de coisa, porque a Maria Fernanda também estava vivendo o ano 6, meu marido também estava vivendo o ano 6, e aí e eu também. Então estava todo mundo vivendo aquilo. E aí foi bem chocante, assim, porque eu falava, meu Deus, agora faz tudo sentido, porque tudo casava, assim, tudo fazia sentido. E quando eu falava pro meu marido e as coisas, ele ia acreditando nas coisas, ele tem o inverso de mim, né? Então, ele tem um CD de 8 e uma alma de 1. Então, parecia que era assim, um preenchia o outro, sabe? Assim, então, a gente se uniu muito. Isso foi, eu falo que eu vivi uma transformação de vida, mas uma transformação de casamento, assim, absurda. Porque eu falo que eu vivo um casamento totalmente diferente. Eu vivo uma Nayara diferente, mas eu vivo um casamento totalmente diferente. É por isso que veio o nome, assim, veio o renascedor mesmo, porque é renascer mesmo. Eu me sinto renascida. Eu não vivi um renascimento, tá, Dani? Mas eu vivi o renascimento. E Nayara, como que faz para a gente poder ter acesso ao seu livro? Tá em livraria? É com você direto? Eu sei que você já fez uma tiragem já. Como que faz para a gente conseguir o seu livro agora? Então, eu estou fazendo tudo sozinha, né? Então, eu que aprendi a fazer tudo, então é próprio mesmo. Então, tudo eu estou fazendo as tiragens sozinha. Eu estou com uma tiragem maior que eu fiz agora, então é pelo link da minha bio ou o link do Renascedor também, que é um canal que eu estou usando aí para poder trocar essas experiências e para que mais pessoas possam renascer da dor. Fala o seu arroba do seu Instagram e o do Renascedor também certinho, para quem está ouvindo aqui poder acessar lá. Tá bom. @Nayara Souza Numeróloga.
e @renascedor, renascerdor, né? Então, é renascer da dor mesmo. Perfeito. Acho que é muito, muito legal, assim, quando a gente olha para o final de tudo, né? E vê o quanto você entrou, né, dentro da sua verdadeira essência, né, cara? Depois de um fato desse. Eu acho que tem a questão da sua filha lá na carta que ela falou, né? Ah, eu precisava, era para mim, por mim, né? E eu vejo muita gente depois que passa por situações como essa, né? O quanto se aproxima da espiritualidade, o quanto retoma, né? O quanto desconecta dessa matrix, tipo, trabalhar, dormir, pagar conta, fazer mercado, né? E hoje a capacidade que você tem de ajudar outras mães, né? O que é curioso, você falando, a pessoa me liga da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, e é totalmente isso, né, cara? O que você tinha para o seu mapa, né? Que só aconteceu depois de um fato como esse, né? Que te despluga totalmente do que é mundano e te conecta com o que é essencial para o ser humano. Acho que eu fico muito feliz em poder ter ouvido isso aqui tão de perto, né, Dani? A gente conhecia assim um pouco por cima. Você comenta aqui num curso aqui, comenta na formação ali, mas nada tão profundo assim. E foi uma surpresa, acho que tanto para mim quanto para você, né, Dani? Vamos já para as considerações já? Eu conheci um pouquinho da sua dor, né? Alguns dias ela me acionou, hoje está difícil, Dani, hoje está difícil, mas ouvir, né? Eu te sigo no Instagram e eu sempre vejo, eu sinto muito a sua energia, né? Não é uma energia de alguém que está fingindo se passar por bem. Não é. É genuíno seu isso, né? Você realmente tem uma clareza, né? Você passa essa clareza de estar muito bem resolvida com você mesmo, né? Como se você tivesse, ok, é esse meu papel agora, né? Em nenhum momento você percebe uma revolta em você, uma indagação, uma ferida de injustiça. Em nenhum momento, muito pelo contrário, né? Falei assim, agora eu vou, né, vou vestir essa nova Nayara, que na verdade sempre foi a sua Nayara, por isso que você não teve um renascimento, na verdade você nunca tinha nascido, né? Por isso que não é um renascimento, você nasceu literalmente depois disso, né? Você estava vivendo uma Nayara que não existia. Então não é um processo de renascimento. Eu acho que você precisava passar por isso, né? Tinha ferramenta para isso. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas, como já está ajudando, né? Não só a gente que está ouvindo, mas com o seu livro. E parabéns, a sua história é inspiradora. E mais uma vez só comprova o quanto ter uma espiritualidade clara, né? O deixar Deus agir na sua vida, né? Eu também tive esse conforto muito forte depois que no dia seguinte, acho que meu pai faleceu, de eu sentir ele falar comigo, né? E falar, tá tudo bem, né? Você me libertou, né? Porque eu tive que desligar os aparelhos do meu pai, né? Eu tive que tomar a decisão de desligar e a gente fica nessa coisa, será que eu tinha que ter desligado? Será que eu não tinha? Será que ele não queria viver um pouco mais? E ele falar para mim, na verdade, você me libertou, né? E quando você está aberto à espiritualidade, né, e consegue receber tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu escolhi passar por isso, mãe, né? Você conseguiu, né? Obrigada por você ter deixado eu passar e deixado eu ir também, porque foi isso que você fez. Você também deixou ela ir, né? Você estando bem, você deixa ela bem também, né? Então, o quanto comprova, né? A gente estar aberto à espiritualidade, me explica, né? Me dá uma resposta, né? Questionem, né? Eu acho que esse é o maior recado, né? A Nayara falou, quanto ela não questionou, Deus, estou aqui, agora eu quero te ouvir, né? Eu vou pagar para ver, né? Você literalmente pagou para ver e só colheu bons frutos. Parabéns, super obrigada pela sua participação. Eu acho que vai ser fundamental para todos aqui em relação à espiritualidade, numerologia, né? O quanto um mapa forte, né? Aí tem o desafio de zero aí, viu, Dani? Eu imaginei. Eu ia te perguntar seu D, eu ia quase adivinhar o seu D de zero. Mas eu acho que o D, agora, né, lição de casa, o DM de zero tem muito essa coisa, infelizmente também sou, mas de a hora que a gente passa pela dor, entende a dor, e aí é a hora que a gente consegue explicar o outro, né? Outros números conseguem fazer isso sem ter que passar muito pela dor, pelo aprendizado, e a gente faz isso muito passando por ela. Mas, de novo, a velocidade com qual a gente passa, a gente que escolhe. Você foi brilhante. Parabéns. Parabéns, Nayara. Obrigado também pelo momento aqui, Dani, por tudo que você colocou e
Nayara também. Acho que é isso, né? Vou agradecer o pessoal que ouviu até aqui. Deixem seus comentários, vão lá no Instagram da Nayara, vão lá no Instagram do título do livro do Renascedor. E acho que é isso. Obrigada, Nayara. Muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime.